pessoal, aqui é a Bruna do blog Bruna Underland e hoje vim gravar pra vocês últimas leituras. Espero que eu fale brevemente, eu já fiz um vídeo anterior, mas ficou uma porcaria, então eu resolvi fazer novamente o vídeo. Então, eu li esses dois livrinhos, esse foi rápido, esse foi devagar. E o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre essa leitura deste tempo que passou? Eu li O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. É o primeiro volume, A Crônica do Matador do Rei, primeiro dia. E não, aqui não tem um dia, apesar de ter. Vou explicar. A situação é a seguinte. Nós temos o principal, o personagem principal é o coach, um dono de uma hospedaria, chamada Marco do Percurso, e ele tem uma história meio obscura do seu passado. Então a história do coach passa o seguinte: ele é dono dessa hospedaria, ele acaba sabendo que está sendo procurado por um cronista. Esse cronista, ele quer saber, ele desconfia que o dono dessa hospedaria é uma pessoa muito famosa, digamos assim, na época deles. E acaba realmente tendo certeza quando o coach confirma que ele é o dono da história que rola pela terra deles. Que na verdade esse mundo onde eles vivem é parecido com o nosso, assim, uma coisa mais medieval. Como se vocês olhassem essa capa e imaginassem um mundo assim, meio, né? Não sei explicar. E ele começa contando, então, a história pro cronista da vida dele, de quando ele era mais novo. Ele era um menino muito inteligente. Ele tinha os pais que eram artistas, de tipo circo, assim, né? Eles tinham uma trupe, eles faziam teatro. E eles andavam muito, assim, tipo, carroça, essas coisas, de cidade pra cidades. E demorava, tipo, dias, claro, né, pra chegar numa cidade a outra. E teve um certo dia que o coach acaba se distanciando da trupe por um motivo, e quando ele volta, ele vê que a sua trupe toda foi assassinada por uma pessoa, uma imagem, tipo, mitológica no mundo deles. E ele fica com isso na cabeça, depois de anos, ele quer o quê? A vingança dessa figura que matou os pais dele e os amigos e deixou ele sozinho no mundo. Então, a história é muito emocionante. Esse primeiro dia, que é o livro, o título do livro, é porque ele está narrando a sua história para o cronista. Então, é o primeiro dia que ele vai contar, digamos, a primeira parte da vida dele. Então, os outros livros vai continuar sendo, tipo, o segundo dia que ele vai contar sobre o resto da história dele, né? E como ele se tornou, então, o dono da hospedaria Marco Percurso. Provavelmente, lá pelo terceiro, vai explicar o desfecho todo da história. Então, é um livro que passa pela terceira pessoa no atual, enquanto ele está conversando com o cronista para contar a história, ele está sendo narrado de forma de terceira pessoa, e quando ele já está contando a história pro cronista, é como as memórias dele, então é como se eu estivesse contando a história para vocês. O livro é muito bom, muito bom. Eu poderia falar muito mais sobre ele, mas se eu falar muito mais, eu vou estragar surpresas. E, enfim, assim, tem passagens muito emocionantes, passagem engraçada, passagem agoniante. E esse é o livro que você sabe, quer viver o personagem, quer mergulhar na história. É um livro que leva tempo para ser lido, tem que ser lido sem afobação, com vontade de vivenciar aquela história. Eu fiquei um mês, alguns dias com este livro, lendo ele. Nem que eu lia só um capítulo por noite, mas eu tava ali lendo devagar, por quê?
A história, ela é pra ser sentida e não vomitada em vocês, sabe? Então, esse livro ele tem 650 páginas, ele tem, digamos, bastante página pelo tamanho dele, é porque a Arqueiro ela faz uma folha um pouco mais fina, assim, e letras bem pequenininhas, sabe? Pequenas mesmo, então leva um pouco mais de tempo, assim, pra você sair do lugar do livro, mas é muito bom. O primeiro romance que ele escreveu, e ele já acertou em cheio. O cara chegou pra desossar, assim, eu vou fazer um livro bom, não vou fazer qualquer porcaria só pra vender e ganhar dinheiro. Ele fez uma mitologia muito boa, uma fantasia muito boa, e certos momentos você se lembra de Harry Potter, porque tem magia, tem escola, né? Na verdade não é escola, é universidade, não é igual a escola do Harry Potter. Mas o que diferencia do Harry Potter? Harry Potter é um mundo quase perfeito. O do Coach não, é quase como se ele tivesse sempre em apuros. Ele que tem que conseguir dinheiro dele, ele que tem que se virar sozinho, ele não tem ninguém dando dinheiro pra ele, né, injetando dinheiro pra ele ser um bom aluno. E ele acaba conquistando o espaço dele na universidade por mérito dele mesmo, pela inteligência dele, pelo esforço dele. Então, ele é, digamos assim, um cara super dotado na universidade. Mas acontece que ninguém tá entendendo o porquê que ele virou ainda dono de uma hospedaria, um cara qualquer. E isso é o grande ponto do livro, onde você quer saber o que vai acontecer. Não é um spoiler isso que eu tô contando porque tá tudo aqui atrás, mas por que será que ele virou esse dono de hospedaria e tá, tipo, calminho e tal? E tem muita ação também no livro, tá? Quando tem as cenas de ação, você fica, quero mais, quero mais, quero mais. O livro é cheio desses altos e baixos, então tem pontos muito bons de ler rápido e pontos mais devagar, onde ele tá passando por momentos ruins, então o livro também passa por momentos devagares. E é muito bom. Recomendo, recomendo, recomendo. Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de coisas medievais, de sei lá, seres mitológicos também, lendas, muito bom. O autor criou um mundo muito legal. Então, em breve vai ter o... Acredito que a resenha no blog vai sair na segunda, amanhã. Tô gravando no domingo, vai sair amanhã. E vocês confiram mais detalhes lá na resenha, tá? E... Enfim, eu sei que a resenha vai ficar uma porcaria, tá? Mas tá valendo, é pra eu registrar esse momento do livro. Se eu não registrar, eu vou ficar agoniada. Então, o outro livro que eu li em uma semana, comparado com o outro que eu levei um mês, foi o Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Também diz aqui que é um best-seller do New York Times, a mesma coisa que o outro, só que a diferença é que esse livro é bem mais inferior, é um livro rápido, light, é um livro de entretenimento, onde você não leva muita coisa pra sua vida, diferente do outro. O outro absorve alguns conhecimentos. Esse aqui já não é uma coisa mais instantânea, é como se você estivesse lendo um filme. Então, esse aqui é muito mais fácil de imaginar um filme do que o outro livro, né? Comparando, assim, os dois estilos. Mas é legal. Só que senti um problema nesse daqui. É como se eu tivesse sido... É como se eu tivesse... A autora tivesse vomitado a história dela pra mim. Foi muito corrido, faltou detalhes, explicações. Então é como... Esse livro tem muito diálogo, pouca descrição dos personagens, pouca descrição do local onde eles se encontram, pouca explicação do que tá acontecendo no mundo. Achei assim que ficou bem superficial, faltou detalhes disso. Mas assim, como é o primeiro volume, deve ser por isso, né? Deixar um pouco mais superficial. É um livro legal, assim, eu achei maravilhoso, uma coisa nova, uma coisa bem básica, assim, bem normalzinho. Mas
como entretenimento ele tá valendo, como leitura rápida ele tá valendo. Se você tá cansado de ler coisas pesadas, pode ler isso que tá tranquilo. E, bom, o problema é que trilogia, né? Começou a ler, tem que dar continuidade. Eu nem sei o que eu vou fazer. Com tanto início de trilogias e séries que eu já dei, agora não sei o que eu faço. Mas, um livro mediano, tá valendo, bem interessante, tá? Então foi isso. Foi esses dois livros que eu li até agora. Eu queria agradecer muito o pessoal que tá vindo pro blog, comentando, sendo novos leitores, isso anima bastante. E o pessoal do YouTube também tá vindo mais gente, assim, eu senti o número de inscrição subindo, então isso me anima bastante também a fazer os vídeos. Eu tava bem pra baixo, assim, de continuar fazendo vídeo. Também quero desculpar vocês se eu tô bem sem vontade, parecendo sem vontade, é que eu já fiz outro vídeo, então eu já tava de saco cheio. E, bom, foi isso, né? Não tenho que explicar muito assim, senão vai ficar muito chato. Um bom resto de domingo pra todos e até a próxima.